Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. No vídeo de hoje você vai conhecer a história de 5 mães da Bíblia, que nos trazem muitos ensinamentos nos dias de hoje. Se você quer saber quem são essas 5 mulheres, fique ligadinho até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se para nos ajudar. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quinta, Eliseba. Eliseba é conhecida no Antigo Testamento como sendo mulher de Arão, irmão de Moisés. Ela era irmã de Naasson, sendo ambos filhos de Aminadab. Eliseba pertencia à tribo de Judá. O significado do nome Eliseba provavelmente seja: meu Deus é meu juramento. Eliseba teve com Arão 4 filhos: Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú. Nós já postamos aqui no canal a história de Nadab e Abiú. Vou deixar o vídeo nos cards e na descrição. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Êxodo 6, versículo 23. Os filhos de Eliseba pertenciam à tribo de Levi, por causa da descendência de Arão, ou seja, eles eram sacerdotes regulares, junto com Arão, seu pai, que era o sumo sacerdote. Eliseba provavelmente muito ajudou os filhos em seus ministérios sacerdotais. Ela devia estar sempre presente na vida deles, os fazendo ter boas escolhas para um futuro justo e reto na presença de Deus. Eliseba teve a responsabilidade de cuidar de 4 filhos homens, que tinham o mesmo chamado sacerdotal que Arão. Certamente não era fácil ser mulher de um homem tão ocupado como sumo sacerdote, e também mãe de homens que viviam constantemente ajudando o povo a se achegarem a Deus. Mas Eliseba esteve firme ao lado de sua família, como uma mulher sábia, zelosa e uma mãe vigilante, cuidando sempre de seus filhos a seu lar. Eliseba talvez tenha aprendido muitas coisas com a sua sogra, Joquebede, que também foi uma grande mulher de Deus, uma mulher valente e sábia. Pouco se sabe sobre a história de Eliseba. A Bíblia não nos traz muitas informações sobre ela, mas podemos perceber a grande mulher que ela foi. Estando ao lado de um sumo sacerdote e 4 sacerdotes, podemos entender que seu lar era um lar abençoado, onde Deus se fazia presente a todo momento. Eliseba foi muito agraciada por Deus, podendo viver o melhor dele para a sua vida. Quarta, Asenate. Asenate era a esposa de José, o governador do Egito, e nora de Israel, Jacó. Asenate era filha de um homem chamado Potífera, sacerdote da cidade de On, no Egito. Como Asenate era filha de um sacerdote, pertencia à classe social alta no Egito, pois os sacerdotes eram representantes do faraó. Provavelmente ela visitava sempre seu pai no palácio de faraó, ou tinha algum tipo de responsabilidade por lá, já que o faraó muito lhe admirava, dando-a como esposa ao governador do Egito. Podemos perceber que Asenate viveu por muitos anos num lar e cidade pagã, onde recebia grande influência da religião egípcia. Até mesmo o significado do seu nome fazia referência à divindade egípcia da guerra e da caça, a deusa Neite. Quando José se tornou governador do Egito e o braço direito de Faraó, ele deu a José no Egito o nome de Zafenate-Paneia e deu também a Asenate como esposa a José. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Gênesis 41, versículo 45. Nos anos de fartura em que o Egito vivia, Asenate deu à luz aos 2 filhos de José. O primeiro filho do casal foi chamado de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. E o segundo filho de José, Asenate, recebeu o nome de Efraim, que tem o significado de ser próspero. Manassés e Efraim, filhos de Asenate, se tornaram ancestrais das tribos de Israel, quando Jacó deu a porção dobrada de sua bênção a José. Se encontra em Gênesis 48. Apesar de Efraim ter sido o filho mais novo, ele recebeu a bênção principal ao invés de seu irmão. Imaginem para Asenate que honra era ser a nora de Jacó,
o homem que lutou com o anjo e prevaleceu, o homem que conseguiu tantas bênçãos pelo seu caminho. Asenate se tornou parte dessa história, entrando para a grande família de Israel, vinda desde Abraão. Asenate aprendeu muitas coisas com José, provavelmente também a crer no único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Ela esteve ao lado de José todo o período em que ele foi governador do Egito. Foi uma mulher fiel e auxiliadora, ajudando seu esposo José no cargo importante que ele havia assumido. Podemos entender que Asenate foi uma mulher sábia que edificou sua casa e não destruiu o que para ela era mais precioso. Asenate foi uma mãe cuidadora e certamente de muita fé em Deus, pois ela nunca passou aos seus filhos ensinamentos pagãos como os que ela havia recebido no Egito antes de conhecer José. Seus filhos cresceram num lar saudável e temente ao único Deus, com a bênção dupla dada por Jacó. Asenate deixou seu passado para trás e seguiu ao lado de um homem de fé e temente a Deus, como uma família linda e abençoada. Não há muitas informações sobre Asenate na Bíblia, mas podemos ver o tamanho de seu amor por José e seus filhos, fazendo-a se tornar uma grande mulher, sábia e valorosa. Terceira, Sara. Sara era esposa de Abraão e mãe de Isaque. O nome Sara significa princesa. O seu nome original era Sarai, porém depois Deus mudou seu nome para Sara, como parte de uma aliança de Deus com Abraão. Após Agar dar a Abraão um filho por nome Ismael. Sara era considerada uma mulher muito bonita. Ela era muito respeitada por todos por ser a mulher de Abraão e uma pessoa idônea. Sara era estéril e sempre quis ser mãe e dar um filho a seu esposo Abraão, porém ela não conseguia engravidar. Deus já havia prometido a Abraão que daria a ele um filho e muitos descendentes. 10 anos depois dessa promessa, Deus lhe reforçou essa promessa, garantindo que Abraão teria um filho. Mas Deus não tinha dito nada sobre Sara ser a mãe. Por isso, Sara tentou ajudar essa promessa de Deus se cumprir rapidamente, providenciando outra mulher para Abraão ter um filho. Segundo os costumes da época, foi onde ela lhe deu sua serva Agar, para que ela gerasse um filho para o casal. Assim foi feito, e Agar teve um filho com Abraão, colocando-lhe o nome de Ismael. Porém ela passou a desprezar Sara e não lhe deu o menino para que ela o criasse, como antes havia prometido. Sara desejava imensamente ser mãe. Ela tinha todo o amor para dar a uma criança. Porém seus braços estavam vazios. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa de Deus que teria um filho dentro de um ano. Quando Sara escutou a promessa acerca do nascimento de um filho seu, Sara sorriu, se negando a acreditar, pois ela estava já em uma idade avançada, julgando ela ser impossível de se cumprir a promessa. Apesar de Sara negar que seu riso seria de dúvidas ou zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções. Sara foi repreendida com a seguinte frase: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18, versículo 14. Neste instante, ela teve fé e a dúvida desapareceu de seu coração. Sara foi restaurada e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaque. Sara ficou muito feliz em ter seu filho amado e tão esperado depois de tanto tempo. Mesmo Sara sendo estéril, Abraão nunca lhe abandonou. Pelo contrário, o amor que ele tinha por ela era imenso. Sara cometeu alguns erros em sua vida, mas ela cria em Deus e foi sempre fiel ao seu marido. Ela acompanhou Abraão em suas mudanças de cidades e sempre tratou com devido respeito. Sara foi uma mãe abençoada, recebendo o milagre de Deus já em idade avançada. Sempre amou seu filho Isaque e cuidou dele até o último dia de sua vida. Quando Sara morreu, Abraão e Isaque se entristeceram muito. A única propriedade que Abraão comprou na sua vida foi o lugar para sepultar sua amada esposa Sara. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Het,
em possessão de sepultura. Gênesis 23, versículo 19 ao 20. Nós podemos aprender com Sara que mesmo com todas as diversidades, se Deus nos prometer algo, nunca devemos duvidar, pois se Ele prometeu, vai se cumprir. Sara foi uma mulher fiel e sábia. Cometeu sim seus erros, mas sempre temeu a Deus. Foi uma mãe muito bondosa e humilde, cuidando de seu milagre com amor e carinho. Sara tem uma jornada linda na Bíblia. Nós tentamos resumir ao máximo, pois a história dela é bem grande. Mas em breve traremos aqui no canal o vídeo com a história completa de Sara, mãe de Isaac. Segunda, Eva. Acho que muitos aqui conhecem a história de Eva, que foi a primeira mulher e mãe descrita na Bíblia. Eva foi uma criação preciosa de Deus, sendo criada por Deus por suas próprias mãos, vinda de uma das costelas de Adão, a fim de que fosse sua companheira. O nome Eva vem da palavra hebraica Shavá, que significa vivente ou vida. Não irei entrar hoje no assunto do pecado de Eva e seu esposo Adão, mas irei falar hoje do papel que desempenhou Eva, de primeira mulher e mãe existente no mundo. Como já disse antes, Eva foi a primeira mulher a ser mãe. Ela é vista como a mãe de todas as outras mães da terra. Eva foi mãe de Caim, Abel e Sete, e outros filhos e filhas, cujos nomes a Bíblia não menciona. Imagine para Eva, tudo acontecendo sem que antes soubesse como seria. Assim como a criança que aprende todas as coisas pela primeira vez e fica encantada com coisas novas, deveria ser a mesma sensação que Eva tinha. O único conhecimento de Eva vinha de Deus e Adão, que já havia sido criado por Deus antes dela. Nesse ponto, ela era pura de coração, criada à imagem de Deus. Eva fez parte do primeiro matrimônio na terra, sendo esposa e sendo mãe pela primeira vez, sentindo as dores do parto e também a alegria e privilégio de gerar e dar à luz a uma outra vida. Eva foi a primeira mulher a ser enganada pelo maligno e a pecar. Ela sofreu as consequências de seu pecado. Ela sofreu certamente grandes rejeições vindas de seu marido Adão, logo após a expulsão deles do Jardim do Éden. Sofreu também com as dores físicas, sentimentais e espirituais, antes nunca sentidas. Sofreu com a decisão de seus filhos, sendo um deles o primeiro a cometer homicídio contra seu próprio irmão. Com certeza, para Eva foi um grande baque perder seu filho, o enterrar e vivenciar o luto, algo que antes do pecado que ela e Adão cometeram não existia. Eva certamente sofreu também quando seu filho Caim se afastou dela e de sua família, para ir morar em outra terra distante, permanecendo com Eva apenas seu filho Sete. E foi através dele que se começou a ser invocado o nome do Criador. Sem dúvida, a fé de Sete veio de seus pais, que lhe passaram conhecimento acerca de Deus. Todas as mães são imperfeitas como Eva. Muitas certamente sofrem como ela sofreu por seus filhos. Muitas lutam sem ninguém ao seu lado, como Eva provavelmente lutou. Mas todas têm em comum a questão de que Deus as agraciou com a mais linda missão, a de ser mãe. Assim como Eva errou, todos nós podemos errar e pecar. Mas devemos lembrar sempre que Deus enviou seu Filho Jesus para nos perdoar e nos dar uma vida eterna com Ele. Nós somos criados por Deus e somos sim semelhantes a Adão e Eva, o primeiro casal da terra. Apesar de não ter muitas informações sobre Eva na Bíblia, além das que já conhecemos, sabemos que ela foi uma grande mulher. Apesar de seu pecado, ela cuidou de sua família, de seus filhos, netos, ensinou para eles tudo o que sabia sobre Deus, para que eles não errassem como ela errou. Assim como aprendemos com Adão, aprendemos muito também com Eva. Sua história nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar, e possamos sempre tirar boas lições da história da primeira mãe existente na Terra. Primeira, Maria de Nazaré. Maria era uma mulher judia e foi a mulher escolhida por Deus para desempenhar o papel de mãe de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré, por ser moradora da cidade de Nazaré, na região da Galileia.
Não se sabe muito sobre quem foi Maria, mãe de Jesus, mas o pouco que sabemos de sua história, conforme narrado nos Evangelhos, já é o suficiente para entendermos a importância dessa mulher. Assim como a história de Eva é muito conhecida, a de Maria também. Por isso, não entraremos nos detalhes acerca da sua vida, mas falaremos do seu papel como mãe. Maria é vista nas passagens bíblicas que fazem referência à infância e juventude de Jesus. Maria gerou Jesus através da ação do Espírito Santo de Deus. Ela criou e educou Jesus nos caminhos do Senhor. Além de Jesus, ela teve outros filhos. Vemos isso no trecho bíblico a seguir. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Mateus 12, versículo 46 e 47. Certamente Maria criou e educou seus filhos com a mesma fé em Deus que ensinava Jesus. Para Maria, deve ter sido muito difícil receber os olhares tortos de todos ao seu redor, sem entenderem o real motivo de sua gravidez, sem saberem que a criança era gerada através do Espírito Santo de Deus. Até mesmo o julgamento de José, seu noivo na época, ela recebeu quase sendo deixada por ele, pois ele não entendia como Maria havia engravidado, afinal ele nunca havia estado com ela. Ainda eram noivos e não haviam se casado. Mas logo após o anjo falar com José, ele entendeu e ajudou Maria a cuidar de Jesus, o amando como seu filho. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, versículo 21. Maria foi uma mulher abençoada por Deus, seguindo com fé e recebendo a graça de poder conviver e ser a mãe do Salvador do mundo. Maria, sempre que podia, estava ao lado de seu filho Jesus. Ela amava e acreditava no plano de Deus para a sua vida. Vemos isso no episódio onde Jesus transforma a água em vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João 2, do versículo 1 ao 5. Maria estava num casamento em Caná da Galileia, juntamente com seu filho Jesus. Havia acabado o vinho, e ela se preocupou com isso. Imediatamente ela foi falar com Jesus, pois sabia que ele podia fazer um milagre. Com isso, eles ajudaram os noivos e não os deixaram em condições ruins perante os convidados. Maria apoiava seu filho, acreditava que Deus estava com ele e tinha fé em seu poder. Foi a partir desse primeiro milagre que Jesus deu início ao seu ministério. Maria apoiou seu filho sempre que pôde, mas para ela também não foi fácil ver Jesus sendo julgado, condenado e pregado em uma cruz e morrer. Ainda que ela saberia que ele ressuscitaria, imagine a dor daquela mulher, vendo seu filho amado, aquele que ela carregou por 9 meses em seu ventre, sendo chicoteado, humilhado, desprezado, sofrendo as piores dores que alguém possa sofrer. Ela sentiu na alma cada momento de angústia ao ver Jesus naquela cruz, mas ela nunca perdeu a fé de que ele ressuscitaria. Ainda que chorando, ela cria na vitória de Jesus sobre a morte. Maria foi uma mulher sábia. Ela soube entender os planos de Deus para a sua vida e de seu filho. Ela não questionou a Deus e o porquê daquilo tudo, mas aceitou a vontade soberana do Criador. Que todos nós possamos aprender com cada uma dessas histórias a essência verdadeira que é a fé em Deus e os valores vindos dele. Enfim, ser mãe é carregar para o resto da vida um amor incondicional, não somente às mulheres que geram em seu ventre, mas também aquelas que criam com todo amor e carinho uma pessoa com um tipo sanguíneo diferente do seu, mas é aquela que é capaz de doar sua própria vida em prol de seu filho para salvá-lo. Que você, mulher, possa sempre receber o melhor de Deus em sua vida,
Que você possa sempre consagrar o seu lar ao Senhor e aprender sempre com as histórias bíblicas dessas mulheres a ter a fé que precisa no único e verdadeiro Deus. Que vocês sejam colunas de suas casas e santuário santo do Senhor, sendo moldadas pelas mãos dele como um barro moldado pelo oleiro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar. Compartilhe também em suas redes sociais com outras mães. Que Deus abençoe a cada um. Fique com Deus e até o próximo vídeo.